Mas aí, Davi foi um grande vencedor. Buscou a Deus de todo o coração. Ele jamais se desanimou. Ele errou muitas vezes, mas ele nunca abandonou a sua família. Ele Amém. sempre honrou a família. Ele deixou um exemplo, né? De devemos ter família, respeitar, e que Deus continue abençoando a nossa família. Amém. Amém. Não é fácil, não é fácil. Há famílias de todos os tipos, principalmente hoje em dia, tem filhos, mas jamais possamos desistir da nossa família. A nossa família é um projeto de Deus. Amém. Que possamos sempre pôr isso no coração. A nossa família é o quê? Projeto de Deus. Amém. Espiritual, podemos dizer em nossas palavras, que é o espiritualismo à mostra. Não tem nada escondido, né? Todo mundo entendeu assim? Ou só eu que entendi assim? Amém. Porque espiritualismo exposto. Então o espiritualismo está à tona aí, ó. Nós que somos de Cristo não podemos nos enganarmos. Porque na Bíblia fala que enganarão a muitos no final dos tempos. Não é isso? E o versículo dessa semana para nós memorizarmos vem assim: porque o Senhor da voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, esse versículo, toda vez que eu leio esse versículo, eu já tentei decorar ele, confesso que não consegui, mas minha irmã sabe de cor. Eu acho ele muito lindo, né? Ele é muito lindo, porque o Senhor mesmo, Ele dará a palavra de ordem, né? Ouvida do céu, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta, descerá dos céus, e os mortos, meu pai está no meio dos mortos, glória a Deus, em nome de Jesus, todos os mortos ressuscitarão. Se a gente parar para analisar, espiritualizar, a Bíblia ela fala sobre o espiritismo também. Mas só que o espiritismo real, o verdadeiro em Cristo Jesus. Não, É isso. não aquele que engana as pessoas. É isso. Mas a promessa de Deus está aqui, porque naquele grande dia os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Ou seja, né? Deus irá dar ordem, ó, para eles levantarem. Os que morreram com Cristo. A minha esperança é essa, de que meu pai morreu com Cristo. A minha esperança é essa, né? E todos vocês que têm feito. Porque assim, se nós pararmos para olhar, pode falar mesmo. Esse versículo aqui também nos quebra duas crenças que a pessoa tem. Vem aqui para frente para você ajudar a gente. Pode vir. Você está aqui um pouquinho na frente. Não pode sentar. Se vocês quiserem sentar aqui, pode vir também, viu, irmã? Pode vir também. Pode falar. Esse versículo aqui, no meu entendimento, ele quebra duas crenças que estão. Primeiro, o Do arrebatamento. Ele fala que aqui vai ter um arrebatamento secreto. Quem é que foi? Quem é que chega numa casa e quer uma telha numa casa, quer abrir o boca? Quem é que quer uma laje numa casa sem Deus? Então a Bíblia fala do barulho. É isso. Isso não vai ser secreto, vai ter os trombetas. Vai ter as trombetas, E outra coisa também é o arrebatamento ser secreto, que é ver com que todo olho vai ver. Todo olho vai Nós, Paulo fala dele, ele fala dela, depois nós, ele diz nós, para nós, ele se incluiu. É verdade. Paulo acreditava que ia ser naquela época que acontecia. Mas ele fala, depois nós seremos juntamente, arrebatados juntamente com eles. Então não vai ser nada secreto. Não vai ser nada secreto, não. É verdade. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma colega que ela é espírita. O testemunho daquela moça do sábado passado, teve um testemunho de uma espírita que foi que aceitou Jesus. As coisas que acontecem lá dentro,
ela falando aqui na frente, eu vi tudo que minha colega fala, né? E que ouve vozes, esses negócios todos. E o inimigo, ele faz de tudo. Gente, o inimigo, ele enganará muitos. Nós temos que ter sabedoria, né? E esse espiritismo que está à tona aí, que nós estamos vendo. Gente, é muita coisa. Se você chegar no YouTube, e se você chegar, não precisa nem ser no YouTube. Tem vezes que eu trabalho em farmácia, né? Aí quando eu chego, tem gente que chega no balcão lá, mas ele está escutando vozes. E escutando vozes assim, dizendo, não, eu sei que você é adventista, mas eu queria dizer uma coisa, minha irmã. Eu falei, diga, irmão, eu vou dizer, porque eu gosto de escutar todos, todo mundo tem sua opinião, cada um, né? Isso a gente não pode dizer, não, está errado. Mas elas chegam para me dizerem que a avó disse, o pai disse a ela, e para mim chegar até ela para dizer assim, minha irmã é mentira, eu tenho que dizer, eu tenho que escutar o que ela fala. Aí depois que ela fala, eu falo assim, tudo bem, minha irmã, a senhora escutou. Mas a senhora pega no bracinho assim, geralmente é mais idoso assim, mais, né? Aí eu pego no bracinho e falo assim, olha, mas a senhora sabe que pela Bíblia isso aí não está certo. Isso aí está errado. Aí ela fica assim, e é, minha irmã? Eu falei, é. Na Bíblia fala que todas as pessoas, quando morrem, acabou. Nós vemos do pó, não existe esse negócio de conversa. Umas aceitam, outras ficam assim, mas eu vim de uma crença, eu sei que a minha irmã era católica, aí eu, para mim não render assunto, falei, não, meu amor, fica na paz. Mas o importante é que a senhora saiba que isso tudo não é bíblico, isso é contrafação. Aí ela fica assim, tá certo, mamãe. Aí eu não rendo assunto. Mas hoje o inimigo, ele está de uma tal forma, ferindo até a gente, que não vamos enganar a gente. Quantos cristãos estão na frente assistindo novelas espíritas, cultuando esse espiritismo, não é? É verdade. Para quem assiste verdadeiramente fortalecido, porque fala Temos que ter. que é a nossa fraqueza que nós somos fortalecidos. Né? Aquele que está fraco, ele continua se fortalecendo. Né? E aquele que está forte, Para que não caia, não é isso? E como a irmã está falando que hoje está exposto, né? Hoje está. Só que isso começou lá na Adão e Eva. Qual foi a conversa que teve com a Eva? Não morrerás. Não morrerás, certamente não morrerás. Ele disse logo bem claro, não, e naquela época ele está dizendo que ela não ia morrer. Na Bíblia não fala isso, certamente não Não morrerás. morrerá. Aí, só que ali, eu costumo brincar assim, né? Desculpe Eu sei. Ele teve a maior dificuldade de convencer Eva, porque o que acontece? Ele disse para Eva que era bom para conhecer, bom para não sei o quê, tanta coisa que ele disse para Eva, e Eva ficou se empolgada. E a Bíblia fala que Eva começava a contemplar e viu que o fruto era agradável aos seus olhos. Agradável aos seus olhos. Então Eva foi comer, e aí ele disse, só que aí era que você vai querer esse mesmo bem do mal. Mas o que acontece? Nesse meio desse enterro, ele disse para ela, não morrerás. A irmã Eva fala, tem um livro também chamado Verdade sobre os Anjos, que diz que naquele momento, nem o próprio Satanás sabia que era morte, porque não tinha morrido. Não tinha. Ninguém ainda. É isso mesmo. Ele sabia, então era qualquer morte. Tem uma criança pequena que diz assim, olha, não pegue, mexe aqui, você vai se queimar. Não sabe o que é queimadura. Mas eu tive um exemplo lá com um primo da minha esposa, ele era pequenininho. E ele dizia, não pega ali que dá choque na tomada. Dá choque. E aí, curioso, eu peguei um prego, colocou dentro da tomada. Aí, quando depois ele pega ele, não, sai fogo. Mas ele vai pedir conta. Ele fala o tempo que até a vida que nós temos, o fruto de vida não é nosso. E aí quando você morre, Deus retira esse fruto de vida e volta para ele, mas fica lá guardando o julgamento. Vai gravar tudo. A nosso corpo, Isso aí não não vai fica tudo. ouvindo, nós vamos ser julgados de acordo com a nossa obra. Meu Deus. E aqui fala, né, tem cuidado, porque a Bíblia fala que a verdade vai ser tão parecida com a mentira, que se possível você enganará teu próprio direito. Olha o que está escrito aqui, falando sobre o Espiritismo. O Espiritismo surgiu com a mentira da serpente, a mentira de Satanás. Chegou para Eva. Continua lendo aí. Chegou, a mentira de. A mentira surgiu da serpente. Sim, diz: é certo que vocês não morrerão. Foi o que o irmão disse. Quando o inimigo chegou para Eva e falou, certamente não morrerás. Né? Então já começou aí.
como o irmão falou, ele não sabia nem o que era morte. Mas ele falou já de morte, eu quero saber. Não é isso? Vamos para a lição de domingo que fala as consequências mortais do espiritualismo. A fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Como falam os espíritas, né, que a pessoa vai para um plano, mas depois desse plano, passar para o outro plano. É muitos Aí eu fico planos. assim, e tome plano. Quem não já ouviu falar sobre isso? Deus abençoe você e a família de vocês, né? E que a igreja do Alto do Cabrito possa ter aprendido hoje a importância que tem a família. E a programação toda foi falando sobre a família. Que nós possamos ter aprendido hoje pela manhã que família é fundamental. Independente de qualquer coisa, a Glória família a é Deus. fundamental. Vamos ficar de pé para que nós possamos colocar a bênção sacerdotal para eles. Cadê? Venha pequeno para cá, menino. Pequeno não, venha Fabrício. Para com a água inflamada, venha Fabrício receber sua bênção também. Só tem esse a bênção. Tá. Vamos lá? A bênção sacerdotal para eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Recebo. Amém. Glória a Deus. Apareça mais vezes. Amém. Ela perdeu essa simbologia e passou a significar a presença de Deus. O povo achava que onde estava a Arca da Aliança, ali também estava Deus. Em momento algum, repito, Deus instruiu a criação da construção da arca para que ela fosse tomada como forma de objeto de adoração. Muito pelo contrário, mas o povo, com seu pecado de idolatria, transformou a arca nisso. Você vê que as mesmas coisas de Deus, obrigado irmão, elas podem se tornar objeto de adoração a um coração que está em pecado, né? O segundo ponto que eu queria destacar é o povo dos filisteus. Os filisteus, eles eram um povo conhecido como o povo do mar. Eles residiam ali na região que hoje é a faixa de Gaza, e eles tinham como a divindade suprema deles o deus Dagon. O deus Dagon, ele era conhecido como o deus das marés, o deus da fertilidade, etc. E também o deus Baal, que é bastante conhecido no nosso meio, que era o deus da tempestade. Fixem isso também, deus da tempestade, que lá na frente vai fazer um sentido. O povo de Deus, querendo ou não, desmistificando aqui, no Antigo Testamento, ele não era monoteísta. Eles não adoravam apenas um Deus. É um fato porque a gente vê diversas passagens em que o povo está pegam desse pecado de idolatria, está adorando outros deuses. Então eles tinham o Deus Yahvé como o Deus supremo, mas ainda assim ele não era o Deus exclusivo deles. Eles adoravam estátuas, eles adoravam os Balins, Baal e etc. E tantos outros deuses. Então, partindo disso, a gente vai ler a nossa Bíblia no versículo 11. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus vai dizer: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Amados, só para nós contextualizar essa profecia de Deus aqui, estava se referindo à família de Eli. Naquele tempo ele era sacerdote de Deus, né? Ele ficava responsável por estar ali no santuário, e a sua família também. Os filhos de Eli, infelizmente, eles estavam em pecados, um pecado muito severo. Eles estavam passando, quando o povo ia levar o sacrifício para Deus ali no santuário, eles chegavam lá para o rapaz que ia sacrificar e olha, não, essa parte aqui, esse cordeiro aqui você pode trazer que eu vou levar para casa, essa gordura aqui você pode separar que eu vou levar para o meu pai, que a gente vai fazer um churrascão lá, e etc. E fora isso, eles estavam começando a se envolver com as mulheres que ficavam ali à porta da tenda. Eles estavam em fornicação, eles estavam em tamanho pecado, mesmo eles estando à frente
das coisas de Deus. E aí, Deus, sabendo disso, Deus falou com Eli, porém Eli não soube destruir com precisão os filhos dele que permaneceram no pecado. O texto vai avançar e vai dizer lá no capítulo 4 que os israelitas eles entravam em guerra com os filisteus, porém sem a presença de Deus, sem a arca, digamos assim. Eles foram para a guerra e lá eles foram derrotados pelos filisteus. Aqui no versículo 3 vai dizer que, voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles estavam se perguntando: rapaz, se a gente é o povo de Deus, por que a gente perdeu? Por que a gente foi ferido? Se Deus está conosco, como é que a gente pode perder essa batalha? E aí eles têm a brilhante ideia, digamos assim, a ideia de Jerico, de trazer para o campo de guerra a Arca da Aliança. Como eu disse aqui no início, a Arca da Aliança era para ficar onde? No Santo dos Santos. Eles tiram a Arca do santuário, trazem ela, levam ela lá para o meio da guerra, achando que a presença de Deus ia com eles. E quem é que estava responsável por levar a Arca da Aliança? Os filhos de Eli, Ófilo e Finéias, aqueles mesmos que estavam em pecados. Então, eles têm essa ideia de querer usar a Deus. E olha, eu vou trazer Deus para cá para que a gente possa vencer a guerra, então. E, infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente se pega nesse mesmo pecado. Como assim, cara? A gente quer levar o que? A igreja para o mundo? Não. A gente está na igreja para usar a Deus. A gente se diz crente até onde nos convém. A gente faz as coisas de Deus com o intuito de querer barganhar com Ele, de querer fazer uma troca. Olha, eu vou devolver o dízimo para que o Senhor me abençoe lá na frente. Eu vou dizer que amo a Deus, mas na verdade eu não amo. Eu estou aqui pelos meus próprios interesses, eu estou pelas bênçãos materiais, eu estou aqui pela abundância. E é isso que o povo de Israel estava querendo fazer naquele momento. Antigamente, o inimigo ele tinha uma tática de perseguir o povo de Deus, né? Só que ele viu que essa tática não estava funcionando, porque quanto mais ele perseguia, mais se levantava martírios, mais se tinha o reavivamento da palavra. Então ele olha, eu vou mudar a tática. Hoje em dia, se você parar para olhar, tem uma igreja para cada bar na esquina, né? E você acha que o inimigo está irado com isso? Não está não. Porque tem uma igreja para cada determinado cristão, digamos assim. A nossa igreja hoje virou um fast food, um self-service. Eu vou lá, pego o que eu quero, retenho o que eu quero, e o que eu não quero não serve para mim, eu jogo para lá. Olha, eu vou comer hoje salada, mas a carne eu não quero. Eu vou comer o arroz, mas o feijão eu deixo para lá. Então, a igreja tem que estar se moldando de acordo com o nosso querer, e não ao contrário. Nós vivemos em um tempo em que a gente não se molda de acordo com o Evangelho, e que a gente quer um Evangelho que se molde ao nosso caráter, aos nossos achismos. E a gente tem que desmistificar isso aí. O texto vai continuar no capítulo 4 ainda, vai dizer: ouvindo os filisteus a voz do júbilo, porque quando a arca do Senhor chegou lá no arraial, o povo gritou, né, comemorou, dizendo: agora a gente vai vencer, Deus está conosco, agora a vitória vem. Se perguntaram: que voz de grande júbilo é esta no arraial? Eu estou lendo o versículo 6. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram do arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Amados, você vê que o povo não temia a Deus. Pelo contrário, ele estava querendo usar a Deus. Mas o povo inimigo, os filisteus, temeram ao Senhor. Sequer conhecendo, só ouvindo falar da maestria que o Senhor aplicou ali no Egito, que ele
tirou o povo do Egito com os sinais, com os milagres e etc. Só de ouvir falar disso aí, o povo do filisteu já temeu. Falaram, ai de nós, meu Deus, quem é que vai nos livrar desse Deus agora? E muitas das vezes o povo que está lá fora teme mais a Deus do que nós que estamos aqui dentro. Eu já conheci diversas pessoas que não tiveram nenhum contato religioso, digamos assim, que não era batizado, que não pertencia a nenhuma congregação, mas que tinha um temor ao Senhor. Uma vez eu convidei um colega aqui na igreja, estava aqui nessa igreja mesmo, e ele era um colega que tinha algumas certas dificuldades financeiras. Aí ele falou, olha aí, cara, eu acho que eu não vou conseguir ir porque eu não tenho calça. Eu falei, cara, não tem problema, mano. Deus vai querer estar contigo de qualquer jeito, do jeito que você tiver, Ele vai querer você ali, Ele não. Porque eu não posso ir para a igreja de qualquer jeito. Eu estou lá adorando Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Pai de toda a criação. Eu não posso ir para outra vida, eu não posso ir de qualquer jeito. E a gente parei para pensar, caramba, um cara que não tem conhecimento nenhum bíblico, tem essa temoridade ao Senhor, e a gente está aqui às vezes trata Deus como qualquer coisa, como um bichinho de estimação que se pode domesticar. O texto continua lá no capítulo 4, versículo 10. Hoje a gente vai ler bastante versículo, mas não me culpem, porque realmente é necessário a gente ler esses versículos aqui para que fique explícito em nossa mente. 30 mil homens foram mortos naquele dia. Inclusive, filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos no mesmo dia. E o mensageiro surge então ali no acontecido, lá no capítulo, no versículo 17. Ele trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Capítulo 18, o versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Amados, quando o mensageiro chegou ali e falou para Eli, olha, o povo foi derrotado e fugiu. Morreu mais de 30 mil. Seus filhos estavam no meio desse morticínio todo. E pior, a arca do Senhor foi levada. É interessante que o autor ele enfatiza ali que Eli já era um homem velho e pesado. Peso, no hebraico, ele vem da mesma raiz de glória, que é capote. Não tenho muito na linguagem do turco assim, mas é mais ou menos isso aí. Nos dias de hoje é pejorativo a gente pensar que uma pessoa... Oi, gente, estamos vindo da igreja. Caiu uma chuvinha. Caiu uma chuvinha aqui, uma nuvem só. Já passou, bora andando? Já passou, gente, vamos andando agora. Acho que começa de novo. Tá me vendo aqui. Tá te vendo. A gente já estamos descendo. Oh, como é bonito lá o cabrito. Marechal. Obrigada, Vitória. Coisa linda. E tá começando a chover de Tá novo. chovendo de novo. A gente tem que adiantar, né? Vou parar de novo. Bora. Gente. Tinha parado, minha mãe, só que você fica coisando. Tem que ser rápida. O irmão ficou lá. Foi. Já tá passando. Gente, teve que parar porque ali tava um sonzinho, né? Você sabe que qualquer coisa aqui no YouTube dá direitos autorais. E eu tô aqui, gente. Olha como minha mãe tá aqui, ó. Meu ombro tá no cair. É, gente, que eu fico meio tonta, sabe? Ó, gente, paisagem lá. Bota aqui pra nós. Estamos indo para casa. Estamos indo pra casa. Né? Foi um pequeno vídeo do nosso culto, né? Você sabe que a gente sempre faz. É isso, espero que vocês tenham gostado. Foi uma maravilha o culto hoje. Eu gravei algumas partes pra vocês, né? Pra não ficar
assim, às vezes você não quer ir, né, ver tudo. Eu gravei algumas partes lá na igreja. Mas E foi aí? interessante, o culto todo foi interessante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Oi, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que nós iremos postar. Um beijo, obrigada e tchau!